Bom, minha gente, hoje eu quero compartilhar com vocês de Números 13, vocês podem já abrir a Bíblia de vocês, você pode deixar aí aberto, vocês conhecem bem essa passagem, mas eu lembro que uns anos atrás, como eu falei, né, eu tenho 4 filhos, é o Zac, o Coa, o Beni e a Kayla, nenhum deles tem nome normal, porque afinal Teófilo e Júnia, que mais vocês esperariam, não é não? E eu estava com o Coa um dia, que também é um nome havaiano, uma madeira havaiana, e o Coa é destemido guerreiro. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi esse nome para o Coa, porque as visitas que ele teve para o hospital foram mais do que você já pensou em ter na sua vida. Ele já teve elas, até os 6 anos de idade ele já tinha tido todas. Ele não tem os 2 dentes da frente, não por escolha própria, mas por escolha do destino, talvez, se você quiser colocar assim. Nunca vi meu filho com todos os dentes, até hoje, ele tem 7 anos. Eu falei para o meu marido, o dia que descerem todos os dentes, eu não sei se eu vou reconhecê-lo, porque fechado aqui sempre teve um buraco. Mas então o Coa, ele é esse menino, e ele sempre foi bem arteiro e bem enérgico, e ele gostava muito do Hulk, porque afinal o Hulk, ele é aquele que se identifica com essas crianças que nasceram para transformar o mundo, digamos assim, não é? As nossas vidas e o mundo. E eu lembro que eu estava com o Coa um dia, e ele tinha assim uns 2 aninhos, ele não falava muita coisa, mas Hulk ele sabia falar, ele falava Hulk, Hulk. E aí eu, subindo a escada com ele para ir para o mercado, de repente o Coa, Hulk, Hulk, mamãe, Hulk. O que esse garoto está fazendo? O que você está falando, Coa? Olhando, não tinha nada. E ele falando, Hulk, Hulk. E eu falei, cara, uma coisa que eu aprendi depois do meu primeiro filho é que sempre que uma criança diz que está vendo uma coisa, ela está vendo. Eu falei, eu não estou vendo, mas deixa eu procurar, porque existe algo que meu filho está enxergando que eu não estou enxergando. E aí, eu mudei a minha perspectiva. Sabe, eu parei de olhar para aquele ambiente de lojas e mercado a partir de um olhar de adulta, pronta, profissional, séria. Eu falei, deixa eu me agachar, ficar um pouquinho mais terra, e vamos ver o que ele está vendo. E na hora que eu me agacho, tem um mini Hulk numa loja da Maromba. Porque o melhor marketing para você vender a sua maromba, o seu whey protein, é um Hulk. Tinha um Hulk vermelho e um Hulk verde. E aí eu vejo aquele Hulk lá, e eu comecei a rir, aí o Coa foi lá, viu o Hulk, eu falei, legal, dá um beijo no Hulk e fala tchau. E seguimos, mas Deus começou a ministrar muito no meu coração aquele dia. Porque quando eu estava com a minha perspectiva de mulher adulta, mãe, preocupada com as coisas, indo resolver ali o mercado, eu não conseguia enxergar aquilo que o meu filho, com uma perspectiva de criança, conseguia enxergar. E Deus começou a falar muito comigo, porque nós sabemos que Ele fala que o reino dEle pertence aos pequeninos. E que nós, se não nos convertermos e nos tornarmos como crianças, não conseguiremos ver, perceber e receber do reino de Deus. Então ele começou a ministrar meu coração sobre a nossa perspectiva. Se eu mantenho uma perspectiva de alguém que já está muito pronta, sabe? Muito profissional no Evangelho, muito profissional na vida com Deus, muito certa, eu não consigo ter a perspectiva de criança para poder perceber as coisas diferentes e receber o reino de Deus. E ver as bênçãos de Deus. Muitas vezes, nós não percebemos e não recebemos as bênçãos de Deus porque nós estamos com a perspectiva errada. Ele chega com as bênçãos, mas nós não notamos as bênçãos. Você já viu aquela história do cara que está na água, está se afogando, e ele fala, Senhor, me salva. Aí vem um surfista e fala, vem, vem, vem. Não, não, o Senhor vai me salvar. E o cara se afogando, o surfista fala, tá bom, vai embora. Senhor, me salva. Daí vem um helicóptero, estende ele, não, Deus vai me salvar. E aí o helicóptero fala, tá bom, então fica aí. Daí vem um barco, e ele fala, não, Deus vai me salvar. Daí o que acontece? Aquele homem morre. Ele chega no céu e fala, Senhor, eu criei na tua palavra, por que o Senhor não me salvou? Daí ele, meu Deus, mas eu te mandei um surfista, você não quis. Eu te mandei um helicóptero, você não quis. Eu te mandei um navio, você não quis. Então você está agora aqui no céu comigo. Porque aquele homem dessa historinha não tinha perspectiva da forma como Deus poderia salvá-lo. Deus faz as coisas sobrenaturais muitas vezes de forma natural.
Talvez não seja normal que apareça um surfista para te salvar naquela hora, talvez não seja normal que apareça um barco ou um helicóptero para te salvar naquela hora, mas aquilo é sobrenatural enviado por Deus, e a nossa perspectiva precisa estar alinhada com a perspectiva de Deus. E existe uma história na Bíblia, diversas, mas a que eu quero focar hoje, é uma história de algumas pessoas, alguns espiões que foram para uma tal terra, para ver se a terra era boa ou não. Alguns tiveram uma perspectiva de gigantes e alguns tiveram uma perspectiva de uvas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E antes, só da gente entrar, sabe, uma coisa que vai curar muito a nossa perspectiva sobre as coisas é a forma como nós nos relacionamos com Deus Pai. Porque olhando a vida dos meus filhos comigo e com o meu marido, eu vejo que tem algo muito interessante. Meus filhos, os 4 já são meio doidos, né? Afinal, já são 4, então a família já não é muito... E eles são muito confiantes no fato de que nós vamos sempre estar lá para pegá-los, especialmente o meu marido. Então, os meus 2 mais velhos, em especial, eles sabem que o papai deles nunca vai falhar. Só que eles são tão ousados que o pai deles muitas vezes está de costas, fazendo outra coisa, eles veem o pai e o que eles pensam? Meu pai nunca vai falhar e sempre vai me pegar. E aí eles se jogam que nem loucos na direção do meu marido. E às vezes eles pulam de uns lugares, às vezes eles se jogam para cima do meu marido não está pronto. Por quê? Porque eles sabem que o meu marido vai conseguir pegá-los. E graças a Deus até hoje ele conseguiu. Eu espero só que eles tenham um pouquinho de noção para perceber que conforme eles vão crescendo, a probabilidade de dar certo vai diminuindo. Porque eles vão ficando grandes. Eu medi o pé com o meu filho mais velho, e não que eu tenha um pé muito grande, mas o pé do meu filho mais velho de 8 anos está a um ponto do meu, um tamanho do meu. Então, eles estão crescendo. Mas essa noção de que nós sabemos que temos um Pai bom, perfeito, que sempre irá cumprir com aquilo que prometeu, que sempre irá colocar um chão debaixo dos nossos passos de fé, que sempre irá nos pegar quando nós nos jogarmos para os braços dele. Essa confiança é a marca de um filho que sabe o Pai bom que tem, o Pai perfeito que tem. Então hoje, enquanto eu estou trazendo essa mensagem, não é o ponto principal, mas eu creio que é algo que o Senhor vai ministrar muito ao seu coração. Quanto que o seu coração está confiando no Pai que você tem. Sabe, eu não preciso ter a convicção, não preciso ter a garantia de que Deus vai fazer certas coisas, porque eu tenho a convicção de quem Ele é. Sendo assim, não importa a promessa de como as coisas acontecerão, eu sei que Ele sempre vai cumprir com todas as coisas que Ele prometeu. Da forma como Ele quer, não necessariamente da forma como eu estou pensando, mas Ele irá cumprir. Então a gente precisa passar por uma cura interior para confiar que, de fato, Deus é um bom Pai e que Ele irá nos guardar, que Ele irá nos pegar, que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, que Ele nunca deixará faltar nada para cada um de nós. E quando nós falamos sobre não faltar nada, não é faltar nada daquilo que nós desejamos ou queremos, mas Ele nunca deixará faltar nada daquilo que você necessita. É uma convicção que nós temos que ter como filhos amados de Deus. Nada do que nos é necessário irá nos faltar. Amém? E Deus vai ministrar isso ao seu coração hoje. Mas, então, voltando, nós precisamos da perspectiva correta. Essa perspectiva correta nos dá uma crença correta, porque se eu tenho a perspectiva de Deus, eu creio então de acordo com as coisas de Deus. Eu também então consigo caminhar com fé naquilo que Ele vai fazer. Eu consigo ter a minha fé conectada na crença que eu tenho sobre o poder de Deus para a minha vida. Eu tenho uma vida de confiança nesse Pai perfeito. Então, eu consigo fazer escolhas celestiais, não escolhas terrenas, não escolhas de matemática humana, daquilo que faz sentido, porque se você for ouvir o relato do milagre de alguma pessoa, nenhum desses milagres fez sentido na mentalidade humana. Vocês ouviram ontem sobre o milagre da vida do pastor Sean, não ouviram?
Se você olhar aquilo, inclusive o médico, como vocês perceberam quando ele trouxe o testemunho, o médico falou, não é outra coisa além de um milagre. Porque para a ciência humana, isso não poderia ter acontecido. Então, isso nos faz ter escolhas celestiais, de colocar a nossa confiança nesse Pai que é bom, perfeito e que sempre irá cumprir com tudo que prometeu, e que então eu posso escolher aquilo que Ele fala. E isso faz com que nós consigamos acessar a nossa herança celestial em Cristo Jesus. Você sabe que você tem uma herança celestial, não tem? Eu amo que nós, como pais e mães, poderemos deixar herança para os nossos filhos e filhas. Mas a maior herança que nós podemos deixar para as nossas famílias é uma herança celestial. Eu lembro quando meu marido me contou a história dos avós dele vindo do Japão. E quando o avô do meu marido, ele foi encontrado por Deus, entregou a sua vida a Jesus. Ele tinha uma linhagem real lá no Japão. Ele teve que abrir mão de tudo, porque eles falaram, se você for escolher seguir a esse Jesus, nós vamos te deserdar, ou seja, tirar a sua herança. E ele falou, não tem problema, eu vou dizer não para tudo isso. Ele disse não, se casa com a avó do meu marido, vem para o Brasil como missionários japoneses para a Igreja Metodista Livre, e eles começam então um trabalho, aí eles têm vários filhos aqui, 9 ao total, minha sogra é uma dessas filhas, e a minha sogra falava, olha, eu não tenho herança dos seus avós, eu também não vou conseguir deixar muita coisa para vocês, mas uma coisa eu vou deixar, a palavra de Deus, o mover do Espírito e o temor do Senhor. E essa é a principal coisa que nós precisamos almejar na nossa vida. Você pode deixar diversas coisas para os seus filhos, mas que essa seja a principal, as coisas celestiais. Então, esse processo da nossa perspectiva nos leva até que nós consigamos alcançar essa herança celestial, que nós iremos receber quando estivermos no céu, mas sabemos que já estamos nesse processo de recebimento enquanto aqui em terra, mesmo que na sua plenitude seja quando estivermos no céu. Amém? Então, abre comigo, você já abriu lá em Números 13, a gente vai ver versículo 1. E começa falando aqui, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Começa aqui, então, falando, eu gosto muito de dissecar a Bíblia, porque quando nós entendemos a Bíblia palavra por palavra, nós entendemos a magnitude daquilo que Deus está falando, porque nada vem por acaso. Então, disse o Senhor a Moisés. A primeira coisa é que o Senhor disse. O Senhor falava lá atrás, o Senhor falava enquanto Jesus andava em terra, e o Senhor continua falando hoje, amém? Você pode ouvir a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus, e nós precisamos realmente estar alinhados, para que quando Ele falar, quando Ele disser algo, nós consigamos ouvir. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. Então Ele fala, e Ele dá uma direção, envia homens. E aí depois que ele fala, eu hei de dar a vocês, ou seja, eu darei a vocês. Ele fala, ele direciona e ele dá uma promessa. Toda vez que Deus fala conosco, existem uma cadência daquilo que Ele quer fazer. Nós, como filhos de Deus, precisamos ouvir as direções de Deus e segui-las. Precisamos nos posicionar num lugar, não apenas de ouvir, mas deixa eu te falar, muitos de nós, por causa da perspectiva errada, não estamos conseguindo ouvir, que é o primeiro passo. Ele está falando o tempo todo. O que eu falo para meus filhos? Eu falo para eles, vão ler a Bíblia. Daí eles leem a Bíblia, eles voltam e falam, e aí, o que Deus falou com você? Nada, porque eu tenho 2 homens mais velhos, né? E eu não sei, se você tem muita mulher, mulher fala, mulher compartilha. Homem, como foi seu dia? Foi bom. O que aconteceu? Não lembro. Sério, meu filho, você acabou de sair da escola, você não lembra? Compartilhei isso com outras mães e é real. Acontece com outros meninos. Aí eu venho e falo, o que Deus falou com você? Nada. E aí o que eu respondo? Se você não ouviu, é porque você não se posicionou para ouvir. Porque Deus está sempre falando. Deus está sempre falando algo. Ele tem sempre algo para nos direcionar. Nós precisamos nos posicionar para ouvir. Então,
disse Deus. Será que nós, como filhos de Deus, estamos num lugar de alinhamento para quando Ele falar, eu ouço na hora? Isso se chama intimidade. Intimidade você não vai conseguir através de vídeo no YouTube. Intimidade você não vai conseguir através de 7 chaves que um coach pode te dar na internet. Intimidade você só consegue se você se ajoelhar, jejuar, orar, rasgar as suas vestes, rasgar o seu coração, buscar a presença de Deus, ler a palavra. Se você não está ouvindo a Deus, sabe o que a gente precisa fazer mais? Abrir a Bíblia, porque tem muita palavra dentro da Bíblia. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Tem gente que fala, eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Tá bom, o que você leu hoje? Eu li a legenda do Instagram. Legenda do Instagram, por mais empolgante que seja na sua vida, não é palavra viva de Deus. Deus está sempre falando. Disse Deus a Moisés. Será que nós estamos ouvindo? Mas Deus fala, Ele nos envia, Ele nos direciona, nós agimos e então Ele cumpre, Ele dá. Faz sentido isso? Disse Deus, envia homens, eu hei de dar. Nós precisamos ter fé, por isso que a perspectiva correta é necessária para que nós saibamos que Ele irá dar. Porque tudo começa com o eu hei de dar. Ele disse, nós agimos e nós temos a convicção de que Ele dará. O que vai acontecer no meio do caminho, nós não sabemos, mas o que sabemos é que Ele há de dar. Temos a convicção de que Ele é o Deus que cumpre tudo o que promete. Então, Senhor, como vai ser eu não sei, mas eu me posiciono na convicção da sua palavra, na certeza de que o Senhor cumpre com as suas promessas. Segunda coisa é que é importante que nós nos submetamos a uma liderança que ama o Senhor. Porque se aquele povo que Deus estava direcionando não estivesse debaixo de uma liderança como a de Moisés, eles não teriam a direção tão clara e aprumada para aquilo que eles tinham que fazer. Porque depois, vamos ler para o versículo 17, números 13 e 17, continua falando, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Então você tem um líder na sua vida, só volta aqui comigo rapidinho. Muitos de nós ansiamos, eu quero que alguém me discipule, eu quero que alguém me acompanhe, eu quero... Não é não? Todo mundo quer isso. Só que, será que nós queremos quando essa pessoa então vai ouvir direções de Deus e vai nos instruir a dar certos passos que muitas vezes nós não estamos enxergando com os nossos próprios olhos? Porque é fácil nós falarmos que queremos ser discipulados e acompanhados. Difícil é nós obedecermos às instruções que os líderes que Deus colocou em nossas vidas trazem para a gente. Porque quando eu quero ser acompanhada, muitas vezes eu quero ser discipulado, eu quero suprir a minha necessidade de ter alguém me ensinando. Só que aquele que vai te ensinar é o Santo Espírito de Deus, em primeiro lugar. Então, eu falo para as mulheres que eu acompanho e discipulo, eu falo o seguinte, vocês não são minhas discípulas, vocês são discípulas de Jesus Cristo. Começa aí já. Vocês não são dependentes de mim, vocês são dependentes do Pai. Eu estou aqui para impulsionar a cada uma de vocês, eu estou aqui para direcioná-las, para fazer com que vocês venham se desenvolver em liderança para dentro daquilo que Deus tem para vocês. Mas no dia que eu não responder o teu WhatsApp, que eu não atender a tua ligação, você tem um bom Pai, você tem um Espírito Santo para quem você pode ir e Ele irá te direcionar. É dele que você pode ouvir as palavras, é dele que você pode ouvir as instruções. Eu estou aqui para ajudar, mas glória a Deus que nós somos corpo e que cada um aqui é membro diferente, e estamos nos ajustando dentro de um corpo e uns podem ajudar aos outros, cada um que está caminhando um pouco mais à frente consegue ajudar aqueles que estão uns passos atrás para que nós caminhemos na direção do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós nos submetemos a uma liderança, nós nos submetemos de uma forma sadia, que nós falamos, uau, que honra e que privilégio é podermos estar debaixo de uma liderança, mas ainda assim depender do Santo Espírito de Deus. Que honra e privilégio é poder ouvir as instruções, porque quando há uma liderança sobre as nossas vidas, existe uma graça sobre a vida desse líder para ouvir certas coisas sobre as nossas vidas. Vocês sabiam disso? Quando você está à frente de alguém, liderando alguém, Deus confia a você uma graça para ouvir certas coisas sobre a vida daquela pessoa que ela mesma muitas vezes não tem.
porque existe uma graça na vida do líder. Então, Moisés tem essa graça para direcionar esse povo. E ele continua, então, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. E ele termina falando aqui, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas. Então Moisés, um líder conectado com Deus, ouve as instruções do Senhor e começa a trazer essas instruções para o seu povo. Ele envia o seu povo, assim como Deus o instruiu, porque Deus fala, vai e envia, porque eu vou dar essa terra a vocês. Então ele começa a se mover, obedecendo, não apenas ouvindo a direção de Deus, mas obedecendo a direção de Deus. Ele envia e ele fala o seguinte, vocês vão subir ao Neguebe e vocês vão penetrar nas montanhas. Sabe o que isso me diz muito? É que Deus precisa também que nós comecemos a penetrar em certos lugares da sociedade, que não vão ser vistos aos olhos de todos, mas nós estamos como espias, olhando aquilo que Deus está nos prometendo que vai nos dar. Quais são as promessas que Deus trouxe já para essa terra de Goiânia, para essa igreja aqui? Nós precisamos subir, penetrar nas montanhas, para ter uma perspectiva correta do lugar que Deus já prometeu que nos daria. Porque muitas vezes estamos em lugares errados, olhando de baixo, olhando de um lugar que não tem essa evidência quando você está lá de cima, escondido. Ninguém sabe que eu estou aqui, mas eu fui enviado pelo Rei dos Reis. Eu fui enviado pelo Santo Senhor. E eu estou penetrando no meio das montanhas para espiar aquilo que Ele já disse que era meu. É um lugar de fé, que eu estou espiando algo que eu ainda não tenho nas minhas mãos, mas que eu sei que eu tenho pelo Espírito. A fé daquilo que eu sei que eu tenho, mas que eu ainda não tenho. E eles vão, então, penetram, vede a terra, analisem, prestem atenção. Sabe, não é para a gente analisar de um lugar de, será que Deus vai dar, quais são as coisas ruins? Não, não, não. Eu tenho que subir para ter a perspectiva correta, penetrar para que ninguém veja o que eu estou fazendo, porque às vezes o crente não tem tanta sabedoria e vai para os lugares muito de frente, e aí a gente não consegue espiar a terra, ver e analisar as coisas para ter uma estratégia divina de como entrar naquele lugar. A gente quer simplesmente chegar. Mas Deus está falando, antes espiem. Existe uma necessidade de, antes de possuirmos a terra, espiarmos a terra. Porque a estratégia divina é algo que nos falta como igreja de Cristo hoje, em 2024, globalmente. Nós precisamos de mais estratégia divina. E sabe o que custa a estratégia? Tempo. Quando a gente vai de uma vez, é na hora, estou tentando conquistar ali agora. Não, eu vou espiar, eu vou penetrar, eu vou analisar, para que eu possa ouvir as direções divinas, as estratégias divinas. E aí, quando eu chego, o negócio acontece. Você já viu quão loucas são as estratégias de guerra de Deus? Já parou para pensar? Já parou para pensar que é meio doido que você pode vencer uma batalha adorando, cantando? Você já parou para pensar que é meio louco que você pode fazer guerra em silêncio, rodeando? Você já parou para pensar que é meio louco que você chega com tochas, esconde as tochas, mostra as tochas, e aí Deus mesmo causa loucura e confusão no povo que você vai vencer? Você já percebeu as estratégias de Deus? Elas são um pouco diferentes daquilo que nós vemos como gente, como humanos. E nós precisamos ter essas estratégias divinas. Mas então Moisés, ele vai falando, vocês têm que analisar, deixa eu ensinar vocês como espiar uma terra. Vede a terra, como que é o povo que habita, se é forte ou fraco, se tem muitos, se tem poucos, em qual terra em que eles habitam, se é boa ou se é má. Como é que são essas cidades que eles estão? Arraiais, fortalezas? A terra, será que ela é fértil ou não? Tem matas ou não? Vamos ter um pensamento um pouco mais criterioso na nossa análise da esfera da sociedade para a qual nós somos chamados.
analisa de forma mais crítica. Não um crítico de internet, que é um crítico chato e só joga coisa ruim. Eu estou falando sobre nós criticarmos as coisas de um lugar construtivo. Análise crítica, olhar crítico, para entender aquilo que Deus está nos falando e nos direcionando. E aí Moisés termina com algo muito importante, como eu já li. Tenham ânimo e tragam do fruto da terra. Porque aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Qual outro momento da Bíblia que você lembra forte aí no teu coração que a Bíblia fala para que nós tenhamos bom ânimo? Quando Jesus nos fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O que significa? Eu já estou avisando a vocês que vocês vão encontrar certos gigantes ao longo do caminho. Eu estou avisando vocês que vocês vão encontrar certas dificuldades ao longo do caminho, mas tenham bom ânimo. Tenham ânimo. Porque eu sei que tem circunstâncias, mas a promessa, ela é certa. A promessa é que Ele dará. E em nome de Jesus, Ele nos dará. Não porque nós queremos, mas porque Ele prometeu. Sabe, quando eu anseio pelas promessas de Deus, não tem a ver com a minha vida pessoal, não tem a ver com os meus anseios, ou com a glória que eu quero, a vanglória para a minha vida, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com egoísmo. Mas quando eu entendo que existe todo um plano do Senhor, do qual eu tenho a alegria, a honra e o privilégio de fazer parte, eu falo, Senhor, eu não quero só isso, eu quero tudo o que o Senhor tem para fazer através da minha vida, porque se isso vai fazer com que o seu plano venha a ser cumprido, eu digo sim para tudo. Eu digo sim para todas as dificuldades, eu digo sim para todas as bênçãos, e eu digo sim para todas as promessas. E me dá mais promessa, porque eu sou fiel com aquilo que o Senhor tem me entregado, pode mandar mais, porque eu quero mais, para que o seu plano venha a ser estabelecido aqui nessa terra. Amém? É uma sede por promessas, não para a minha vida pessoal, mas para que o plano dele venha a ser realizado. Então, há uma sede para aquilo que Ele tem prometido. E aí, Ele fala, tenham ânimo e tragam do fruto da terra. Vamos ali agora para o versículo 20, que é esse aí. Sabe o que acontece? Porque Moisés sabia o que eles enxergariam naquela terra, porque provavelmente ele teve uma conversa um pouco mais longa com Deus, que não foi registrada aqui. E nessa conversa, Deus compartilhou algumas coisas com Moisés. Moisés já sabia o que eles iriam encontrar lá. Moisés já sabia um pouco sobre aquele povo. Então ele fala, vocês vão analisar, vocês vão ter essa visão mais crítica, porém, tenham ânimo. Mas não apenas tenham ânimo, tragam do fruto. Entrem um pouco na terra, pisem naquilo que já é seu, mesmo antes de você ver ele sendo seu, e tragam das provas de que aquele lugar é bom. Porque nós precisamos dessa prova. Porque sempre depois de um milagre, Deus, Ele deixa os remanescentes para que confirmem aquilo que Ele fez. Sabe quando Jesus está com os seus discípulos e Ele tem aquele milagre tão famoso dos pães e dos peixes? Eu acho muito lindo porque aquele menino super ousado e cheio de fé, entrega os 5 pães e 2 peixinhos que ele tem, daquela mãe fiel que fez o que tinha que ter feito naquele dia, que talvez não tenha sido contada naquela história, mas ela é contada mesmo sem ter sido mencionada. Então aquela mãe que põe o lanchinho da criança, e aí eu vou só fazer um parênteses, talvez tenha mães de pequenos aqui, que muitas vezes você não se sente vista, mas você é parte de um milagre que é registrado nos evangelhos e que traz esperança para nós até hoje. Porque não é quando nós somos contados ou vistos, é quando o céu nos percebe. Quando nós ouvimos e seguimos a direção de Deus e fazemos um simples lanche para os nossos filhos. E sabemos que aquilo pode ser parte de um grande milagre. Então aquele menino traz aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O milagre acontece ali ainda? Não. Ele entrega, e aí os discípulos estão duvidando, mas Jesus, ele faz o quê? Ele pega aqueles elementos, ele olha para a realidade celestial onde não há falta, onde há toda a multiplicação necessária, ele tira a sua perspectiva terrena, ele coloca a sua perspectiva celestial e agradece por aquilo que vai acontecer, mesmo antes de ver aquilo acontecendo. Tem certos milagres nas nossas vidas, na verdade todos, nós precisamos dar graças a Deus antes de ver eles acontecendo.
esse é um coração de uma criança. Eu creio que ele vai fazer, mesmo sem ter visto ainda acontecer. O olhar profético é ver aquilo que não é como se já fosse. Então, aquele menino traz os pães, os discípulos entregam a Jesus, Jesus agradece, tem a perspectiva celestial acerca daquilo, e eles começam a ver uma multiplicação de pães e peixes. Mas o nosso Deus não é um Deus apenas do suficiente. Ele é um Deus do mais do que suficiente. E sabe para que existe o mais do que suficiente? De novo, não é para mim mesma. Deixa eu então me empanturrar com as 12 cestas que sobraram de pães e peixes, que delícia. Não, não, não. Jesus fala o seguinte, acabou? Vamos empacotar tudo, guarda essas cestas aí. Por quê? Tenha ânimo, traga do fruto da terra. Vocês vão precisar na próxima estação. Pega do fruto, que é a prova da promessa. Porque na próxima estação você vai precisar. Porque depois de um milagre, existe uma provação para ver onde está o seu coração. Quem aqui nunca ouviu daquela pessoa que foi curada e uma semana depois ela está com a mesma condição? Não é que ela não foi curada, não é que foi a emoção do momento, é que o inimigo tenta roubar aquilo que Deus fez. E se nós não estamos alinhados plenamente na perspectiva divina, na certeza daquilo que irá acontecer, perspectiva, crença, lembra? Que chega até a herança. Se nós não estamos nessa corrente aqui, que nos dá a convicção daquilo, nós muitas vezes saímos da realidade do milagre, damos espaço para que o inimigo roube. Mas o milagre aconteceu, e nós precisamos ter provas, para que aquelas provas nos segurem no meio da próxima tormenta. Porque quantos discípulos Jesus tinha? Não é pegadinha, pode ficar tranquilo. Quantos discípulos Jesus tinha naquele momento dos milagres e pães e peixes? 12, isso mesmo. Eu sei que tem os grupos a mais, mas é isso mesmo que eu estava perguntando. Quantos cestos sobraram de pães e peixes? Fala comigo, eu sou um discípulo. E eu tenho um cesto da prova do milagre de Deus para carregar comigo na próxima tormenta. Eles levaram aquele cesto para dentro de um barco onde aconteceu uma tormenta, porque Jesus sabia que eles precisavam daquele cesto para mostrar que ele continua fazendo aquilo que ele já tinha feito antes. Antes foi multiplicação de pães e peixes, depois vai ser um livramento de alguma coisa, depois vai ser cura de outra pessoa, não importa o que vai ser, mas vai ser um romper celestial na vida deles. Você precisa carregar os seus cestos de pães e peixes. Você precisa carregar os seus cestos de uvas. Você precisa carregar a prova do último milagre. Não é para esfregar na cara de ninguém, não. Ah, agora que Deus rompeu. Olha, não. Quando tiverem falta para mim, quando a convicção tiver começar a ser abalada, eu olho para aquelas uvas, eu olho para aqueles pães e eu lembro, se ele fez ontem, ele fará amanhã. Se ele fez ontem, ele fará amanhã. Ele fará tantas vezes quantas forem necessárias. Essa prova é para o nosso coração sem fé. Sabe, eu acho lindo quando aquele homem vira e fala para Deus, aquele pai fala, Senhor, me ajude com a minha incredulidade, com a minha falta de fé. Eu tenho noção da realidade do meu coração, mas existe um pouco de fé para eu clamar ao Senhor, para que o Senhor me ajude nisso. Então, Senhor, me ajude, porque eu tenho cestos que provam para mim que o Senhor fez uma vez e o Senhor vai fazer de novo. Sabe, nós vivemos tantos milagres nas nossas vidas. Se eu fosse contar todos os milagres aqui, eu não ia ter tempo suficiente. Porque Deus é um Deus de milagres. Os milagres não cessaram quando Jesus foi para a cruz. Quando ele morreu e ressuscitou. Não, ali continuou e abriu não somente aquilo que iria acontecer através das mãos de Jesus, agora começa a acontecer através das mãos dos seus discípulos. Não só dos 12, mas de todos nós. Nós precisamos alinhar o nosso coração com isso. Tendo bom ânimo e guardando do fruto da terra. Mas eu lembro quando nós enfrentamos o nosso primeiro grande milagre, que hoje a gente olha para trás e parece que foi pequeno, mas nós sabemos quão grande ele foi naquele momento. Nós estávamos para comprar a fazenda Dunamis. E a fazenda Dunamis, eu não tenho muito tempo para explicar, mas é um lugar onde vai acontecer a faculdade Dunamis, mais para frente, glória a Deus. Mas eu lembro, glória a Deus, eu lembro
que nós estávamos no processo da aquisição. Primeiro que aquela fazenda aparecer para a gente já foi um milagre. Mas no processo da aquisição nós não tínhamos nada. E ela custava 3,5 milhões depois de muito milagre, para ela chegar nesse valor. E eu lembro que o total que nós tínhamos de todas as contas bancárias hábeis para fazer algum pagamento era um total de 0. E nós assim, Senhor, nós temos 0 recursos, mas temos 100% de fé. O Senhor pode fazer algo. E nós passamos por um processo de não ver a mão de Deus necessariamente agindo, mas saber da sua palavra, saber que Ele chamou, Ele disse, Ele enviou e Ele ia dar. Porque não tem a ver com a gente, porque uma faculdade não se constrói com uma geração só, ela precisa de muitas gerações. Então tem a ver com as futuras gerações que serão abençoadas. Então naquele processo, nós tínhamos que crer. Mas eu lembro que estávamos há alguns dias de entregar o pagamento final, que tinha que ser numa segunda-feira, mas a gente estava entrando num feriado de Corpus Christi, se eu não me engano, e não tinha nada para nós fazermos o pagamento inicial, a primeira parcela. E eu acordei numa terça-feira ou quarta-feira de manhã, o feriado estava para começar, eu acordei, eu tinha tido um sonho de que o meu marido e a outra pessoa que estava negociando com ele entravam numa sala, e aí a pessoa que estava nessa sala olhava para eles e falava: é uma terra fértil? Quanto que vocês precisam? Eu vou dar. E ele assinava o cheque e entregava para o meu marido. Eu acordei naquele dia cheia de fé, mas eu ia com a minha família, enquanto o meu marido ia passar pelo meio do processo do milagre acontecer. Porque o meu marido ia fazer todas as reuniões necessárias, porque ele estava tentando buscar de uma forma natural aquilo que precisava acontecer sobrenaturalmente. E eu não tinha como acompanhar ele naquele momento, então eu fui para o Rio de Janeiro, estava com a minha família, mas eu liberei aquela palavra para o meu marido, e eu fui com fé, eu falei: meu amor, vai acontecer, eu sei, eu vi. Mas é fácil também. Estava nos ombros dele. E eu lembro meu marido tenso. Ele nem falava direito aqueles dias. O estômago dele sendo corroído, mas ele crendo na palavra de Deus. Até o momento que eles estão tentando fazer, com todos os recursos naturais que eles tinham, acontecer. E aí não acontecia. No meio da negociação que não estava... Negociação não. A pessoa que talvez investiria a última da conta ali que a gente tinha, eles recebem uma ligação de um homem que nunca tinha ouvido falar sobre a gente. Mas 2 dias antes de saber sobre aquela situação, tem uma mulher visitando a sua casa, uma tia do coque. E ela fala: eis que te diz o Senhor. Cadê as mulheres do coque aqui? Que o mundo pode não conhecer, mas o céu te conhece muito bem, e o inferno ainda mais, não é não? É isso mesmo, aquelas mulheres que mudam realidade. E ela fala: eis que te diz o Senhor, vai chegar para você uma empreitada do reino de Deus, você não conhece, mas pode investir o teu dinheiro, porque é lugar de Deus. É isso que ela fala que é verde, ela fala que é grande, o cara fala amém, não acontece nada. 2 dias depois chega um homem, entrega o plano de ação que a gente tinha, entrega a proposta ali, ele olha e fala assim: o que é isso? Ah, mas é empreitada do reino de Deus? É verde? É grande? Quanto que eles precisam? Eu vou dar. Assina o cheque. Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe por que eu estou compartilhando isso? Porque naquele tempo, lá em 2015, quando isso aconteceu, nós não tínhamos nada, mas vimos o romper de Deus, e hoje nós temos uma fazenda Dunamis, com o início de uma faculdade Dunamis, escolas e mais escolas de missões acontecendo, treinamento, retiros de cura e libertação, encontros com Deus, um monte de coisa acontecendo lá. Nós vemos o Senhor se movendo, e ainda vai muito mais coisa acontecer, mas hoje nós temos certos pães e peixes que sobraram daquele milagre, para que nós olhemos e falemos: Senhor, é uma faculdade, Senhor, é a nossa vida inteira. Nós temos pães que nos mostram que o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai continuar fazendo hoje. O Senhor fez com 3 milhões, o Senhor pode fazer com 3 bilhões, porque Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e nada vai faltar, nada faltará. Para Deus, 3 milhões e 3 bilhões é a mesma coisa, contanto que esteja alinhado com o propósito do reino de Deus. Sempre haverá o suficiente. Nós precisamos crer somente. Precisamos nos alinhar debaixo da direção de Deus.
Nós precisamos guardar das provas dos últimos milagres para falar aos nossos corações que muitas vezes passam por incrédulos, para que nós continuemos crendo. E sabe, o problema não é você ter um momento de incredulidade. O problema é você viver uma vida de incredulidade. O momento de incredulidade só mostra que você é gente e precisa se alinhar com Deus e depender do Espírito Santo. O momento de incredulidade é o momento de nós pedirmos perdão e falarmos: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é Jeová Jiré. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é tudo no meio disso. Não há outro como o Senhor. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai presente. O Senhor é o meu Deus forte, é a rocha eterna e inabalável. O Senhor fez ontem, fará hoje e fará amanhã. Não importa o que. É assim que nós precisamos nos alinhar, pedir perdão e nos alinhar e continuar seguindo. Porque se hoje nós temos um pouco de medo e um pouco de falta de fé, simplesmente diz que estamos no processo da santificação para sermos cada vez mais parecidos com Ele. E é por isso que precisamos de comunidade, que vai nos ajudar a caminhar dentro disso. Sempre Deus está falando e sempre Deus tem o remanescente para continuar falando conosco também. Qual que é o último milagre que aconteceu na sua vida, do qual você precisa extrair um pouquinho de forças para crer no próximo milagre? E de novo eu falo, não importa quão grande ou quão pequeno tenha sido, se é um milagre, é o poder sobrenatural de Deus na sua vida, rompendo as realidades terrenas e naturais, rompendo toda a expectativa terrena e trazendo uma expectativa e uma perspectiva celestial. Se a banda puder subir aqui comigo. Se você encontra oposição, significa que você está indo na ofensiva e conquistando o terreno. Sabe, muitas vezes, quando nós começamos a ver ataques do inimigo, a gente acaba abalando um pouco, não é não? Continua aqui comigo. Você está vendo o ataque do inimigo e você pensa, a primeira coisa, será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu quero te trazer uma outra perspectiva. Se você não estiver vendo o ataque do inimigo, aí eu te questiono, será que você está fazendo a coisa certa? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se as portas do inferno não prevalecem contra, significa que a igreja está vindo constantemente na ofensiva para abrir as portas e reaver aquilo que tinha sido perdido de volta às mãos do Pai. Amém? Então nós precisamos entrar nesse lugar de Senhor, se há ataque, eu olho para ver onde estão as minhas brechas, mas eu preciso entender que se tem ataque é porque eu estou indo na direção correta, porque o inimigo não tenta parar aqueles que estão no piloto automático, o inimigo não tenta parar aqueles que não estão tentando invadir, expandir, avançar, conquistar terreno. O inimigo não vai perder tempo com aqueles que estão vivendo a vida simplesmente um dia atrás do outro. E isso eu sei que vai falar com alguns de nós aqui, porque quando nós não experienciamos oposição do inimigo, é um alarme muito forte para as nossas vidas. Sabe, ontem a gente chegou no quarto e o meu terceiro filho, o Beni, ele tem visão aberta. E ele viu na hora, porque eu já vou deixar a dica para você, toda vez que você chega num quarto de hotel, você precisa orar e ungir aquele lugar. E o meu filho chegou e ele falou, não mamãe, não. E segurava a Kyla loucamente, falando, a Kyla não pode, protegendo. Por quê? Porque eu vim aqui numa missão de Deus para essa igreja. Se eu vim aqui numa missão, existem demônios que tentam se levantar contra mim, para que eu não venha cumprir essa missão. E tinham demônios naquele quarto, não simplesmente pelos pecados que aconteceram lá, mas por causa da brecha que aconteceu lá. E por causa daquela brecha, aquele demônio entra naquele lugar para tentar me impedir ou tocar os meus filhos. Nessa madrugada, o Beni começou com uma disenteria, com dor de barriga. Por quê? Porque existe algo que o Senhor quer fazer hoje. Essa semana eu fui acometida com uma dor forte no meu estômago. Eu tive que ir para o hospital na quinta-feira. Eu tive que tomar remédio na veia. E eu sabia, Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas para fazer nesse fim de semana. Eu vou tomar o remédio na veia que for, porque isso não vai me parar de pregar o Evangelho. Agora eu estou olhando e falando assim, glória a Deus, eu estou no hospital.
Tem gente que fala, eu não vou dar glória a Deus que eu estou dando glória a Deus que eu estou no hospital, porque significa que alguma coisa de bom eu estou fazendo, alguma coisa de certo eu estou fazendo, na direção certa eu estou indo. Glória a Deus. Tem oposição, cada oposição que aparecer na minha vida, eu dou glórias a Deus, porque eu estou indo na ofensiva contra os ataques do inimigo. Qual é a estratégia divina? Eu subo ao Negueb, eu penetro nas montanhas, eu tenho uma perspectiva celestial. Senhor, me dá a estratégia, me dá a estratégia. Tem gigantes? Mas tem uvas. Mas tem uvas tão grandes que os meus braços não conseguem segurar. Senhor, pode vir o que vier, eu não vou parar. Você não precisa abrir, mas lá em Esther 4, nós sabemos da história. A rainha Esther está num lugar privilegiado. E aí o seu povo está passando por um momento muito complicado. Então o seu tio Mardoqueu, ele veste aquelas roupas de saco e ele começa a clamar. Ele fala, Esther, presta atenção. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi colocada como rainha. Esther, você é bela desde nascença, não para atrair homens, mas para conseguir mover o coração de um rei. De todas as mulheres que foram apresentadas para aquele rei, Esther tinha mais favor do que todos. E às vezes a gente olha e pensa, ela era bonita por um propósito celestial. Ela era bonita para abrir algumas portas na terra, para que no momento oportuno ela se posicionasse para libertar o seu povo. Existe uma marca contra o seu povo para acontecer naquele tempo. E Esther então está pensando, não, eu estou aqui no palácio, mas não é para nada mais. Eu só fui colocada aqui, e seu tio se lembra, quem sabe não é para um tempo como esse que você foi colocada como rainha. E agora, Esther, eu quero te assustar um pouco mais. Deus vai romper. Esther, Deus vai libertar. Maria, Renato, Rafael, Joana, presta atenção. Deus vai fazer. Aquilo que pode acontecer pela sua vida, vai acontecer. Seja pela sua vida ou não. Esther, se você não se posicionar, socorro virá de um outro lugar. A tua casa vai perecer, mas o socorro de Deus vai continuar vindo. Ela tem um momento de realização. Ela fala, manda todo mundo jejuar e orar, e eu vou me apresentar diante do rei. E ela fala uma coisa tão linda no versículo 16. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu não vou deixar passar de mim o propósito de Deus pelo qual eu fui colocada nesse lugar. Sabe? Nós precisamos ter uma obsessão pelo propósito de Deus para as nossas vidas, porque quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus, todo o livramento necessário para o povo acontece, toda a cura necessária para o povo acontece, toda a libertação necessária para o povo acontece, todo o romper necessário acontece, a salvação acontece, quando eu simplesmente me alinho à vontade de Deus. Quando eu tenho a perspectiva celestial, porque o que acontece com Esther é que ela é tomada por uma perspectiva celestial. Em meio a um momento terreno, ela entende o que está acontecendo celestialmente, e ela fala, eu não vou deixar passar de mim. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu irei me apresentar diante do rei. E por causa de um ato de obediência e ousadia de uma só mulher, um povo é liberto. Será que você vai agarrar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida ou não? Ou será que nós vamos permitir com que outras pessoas se posicionem como Esther, quando nós teríamos que nos posicionar como Esther? E deixa eu te falar, vai te custar tudo. Pode ser que te custe a tua cabeça literalmente, mas nós estamos dispostos.
Será que nós estamos dispostos a perder as nossas próprias vidas por aquele que nos chamou, por aquele que nos salvou, por aquele que nos comissionou, por aquele que nos enviou, por aquele que nos ungiu, por aquele que nos direcionou, por aquele que nos escolheu? Vocês são escolhidos de Deus para um tempo como este, mas é necessário uma ousadia no nosso espírito, de custe o que custar. Se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu me posicionarei para ter a perspectiva de Deus e ver o romper celestial acontecendo. Agora eu quero continuar aqui no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. O povo, porém, quando Deus fala alguma coisa para mim e para você, nós não podemos colocar um porém, contudo, todavia, entretanto. Tira a sua eloquência do português e coloca mais uma prontidão de obediência. Porque o povo, porém, depois de ter afirmado que a terra era de fato como o Senhor tinha prometido que seria, o povo, depois de ter trazido do fruto da terra, como era direcionado a eles, eles colocam um porém, porque o povo que habita na terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Então Caleb fez calar o povo. A ousadia de Caleb é que em meio a todos os espias, ele é o único que fala: eia! A interjeição usada aqui de fica quieto, pode parar, é eia! Eia! Ele manda calar toda a proliferação de falta de fé que está acontecendo ali. E ele fala: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque somos capazes? Não, mas porque Ele é capaz e porque Ele prometeu. Sabe, Deus está nos chamando nesse processo para que nós ouçamos as suas direções e sigamos as suas direções, para que nós tenhamos bom ânimo no meio da batalha e para que nós peguemos o fruto da terra para provar que se Ele fez uma vez, Ele fará de novo, mas também para que nós venhamos proteger a nossa fé. Proteger a nossa fé. Ele está chamando o seu povo para um grito de eia. Eia, silêncio com a fé. Chega da falta de fé. Não vamos permitir com que a falta de fé continue aqui. Eu quero que você só ouça um pouquinho de lá, Marcos 5, 21, não precisa abrir, mas é quando Jesus, Ele está ali no meio do povo, como todas as vezes. Ele chega e Ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Ele está no caminho, aquela mulher toca em suas vestes, ela é curada. Ele para aquele momento, enquanto ele está a caminho da casa da menina que precisava ser ressuscitada. Ele para naquele momento e ele olha para a necessidade de uma mulher, e ele sabe que aquela necessidade é propósito, não é distração de propósito. E ele toca aquela mulher, não intencionalmente, mas ela extrai poder dele, ou seja, ela recebe um toque dele, mesmo que o toque tenha sido dela. Muitas vezes, nós estamos esperando um toque do Senhor, mas não entendemos que nós precisamos primeiro tocá-lo, para que Ele possa nos tocar. Sabe, hoje Deus quer que você estenda a sua mão na sua realidade, para tocar as suas vestes, para que Ele possa então te tocar com virtude. E aí, aquela mulher estancada, ela é curada. E aí, eles recebem a notícia: não precisa mais incomodar, a menina morreu. Ele fala: não, ela não morreu. Ela não morreu. Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Porque as notícias eram de que sua filha tinha falecido. E Jesus, Ele não atenta às palavras de mentira do inimigo. Ele continua se posicionando na palavra que ele já tinha ouvido do seu pai, porque ele não fez nada daquilo que o pai não falou para ele fazer. Inclusive, parar no meio do caminho de uma menina totalmente enferma para curar uma mulher mais velha.
Aquilo era a palavra de Deus. E quando eu falo isso é para que nós não sejamos movidos por necessidades e não por oportunidades, mas sempre por propósito. Entenda o propósito de Deus para que você não perca tempo com necessidade e oportunidade. Então, no momento que ele para tocar aquela mulher de fluxo de sangue por 12 anos, Deus não faz nada sem sentido. Por 12 anos aquela mulher sofria, ela é curada. Ele não fez nada fora do propósito. Agora ele vai restaurar uma menina de 12 anos de vida. Só que no processo de ele ir, ele não se atenta às mentiras. Ele fala: não temas, crê somente. Tira a incredulidade. Eia, continue crendo que aquele que prometeu continuará fazendo. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe o que Jesus estava fazendo ao caminho da cura daquela menina? Porque eu quero que você se lembre de uma coisa: Jesus era 100% homem em sua natureza. Em 100% Deus em sua natureza, mas 100% homem em sua operação. Ele dependia do Espírito Santo, assim como eu e você dependemos do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Então naquele momento ele entendeu: eu preciso proteger a minha fé. Porque ele está ouvindo um monte de coisa. Ele está operando em terra, por escolha da Trindade, como um homem, na dependência do milagre sobrenatural do Espírito Santo que habitava dentro dele. Ele está naquele lugar. Ele fala: eu preciso proteger a minha fé. Tira todos os incrédulos de perto de mim. Eia! Subamos e possuamos, pois certamente prevaleceremos. Tira todos os incrédulos do nosso meio. Tira todo mundo que não tem fé. Eu preciso proteger a minha fé. Me traz aqui comigo Pedro, Tiago e João, porque eu preciso de algumas histórias de milagres anteriores. Quem sabe naquele caminho Jesus não está ouvindo de Pedro, de Tiago e de João: o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer de novo. Eu tenho alguns pães aqui que contam de um milagre que aconteceu. Eu tenho algumas uvas aqui que contam de outro milagre que aconteceu. Eu tenho algumas histórias que os nossos pais e os pais dos nossos pais e os pais dos nossos pais continuamente nos contaram dos milagres e das maravilhas de Deus. Deixa eu te contar um pouco dos milagres. Deixa eu te contar um pouco desses remanescentes de milagres que eu carrego comigo. Marcas de vitória pela crença em quem o Senhor é. Deixa eu trazer um pouco mais da sua fé aqui, Jesus. Jesus estava protegendo a sua fé naquele momento, indo em direção àquela casa. Chegando à casa do chefe, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles começam a rir de Jesus. Sabe, para o próximo romper da sua vida, para o próximo milagre da sua vida, muito provavelmente as pessoas vão rir da sua fé. As pessoas vão rir daquilo que você acredita, mas você sabe o que você ouviu, aquilo que ele disse, a direção que ele trouxe e aquilo que ele prometeu. E essa convicção te dá uma perspectiva diferente, te dá uma perspectiva celestial, te dá uma perspectiva de criança, de estratégia para crer que ele continuará a fazer aquilo que ele prometeu. Tendo ele, porém, mandado sair todos, mais uma vez ele tira de perto dele os incrédulos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou na casa onde estava, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi. E a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos de idade. Sabe, tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem uma razão, tudo que Deus faz tem algo além que Ele está querendo gerar, não somente nos nossos corações, mas gerações que estão por vir. Ele toma aquela menina, em um só momento Ele fala: se levante. Eu quero que você se levante aqui comigo, porque o Senhor está tocando os nossos corações. E o que Deus está falando hoje para nós,
são diversas coisas, mas em especial essa parte final, de protegermos a nossa fé. Porque como igreja Emaús aqui em Goiânia, tem muitas coisas que Deus prometeu a vocês, muitas visões que vocês já têm para esse lugar, para esse estado, e que os outros vão dizer que é loucura, que os outros estão rindo. Ah, vocês são jovens demais, ah, vocês são novos demais em tempo de igreja, mas aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir, não importa a idade que nós tenhamos, seja para uma mulher de 12 anos de fluxo de sangue, seja para uma criança de 12 anos de vida. Ele te encontra aqui, Ele te encontra aqui, e Ele faz acontecer aquilo que Ele tem para acontecer. Mas nós precisamos proteger a nossa fé, porque a nossa fé é a maior moeda que nós temos, the currency of heaven, a moeda de validade, de poder de fazer acontecer. Porque quando nós olhamos para uma montanha, se nós não temos fé, ela não se move. Mas se nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é colocado em nós e pode começar a crescer, aquela montanha irá se mover. Nós precisamos proteger a nossa fé, porque é a nossa fé naquilo que Ele prometeu que vai fazer com que os seus propósitos venham acontecer através das nossas vidas, que vai fazer com que nós, assim como Esther, nos posicionemos. Se morrermos ou não, estaremos lá, mas um povo será liberto por causa do nosso posicionamento. Um povo será liberto por causa da nossa fé nele, por causa da nossa fé no que Ele prometeu. Ele diz, Ele envia e Ele promete. E hoje Ele pergunta se tem um povo nessa casa que vai se agarrar às suas promessas com uma fé inabalável. Não uma fé no homem, mas uma fé no Deus poderoso, no Deus de todo o universo, no Deus que pode todas as coisas. Espírito Santo de Deus, vem e cai